Eu vim de uma família de pastores, né? Minha mãe uma pastora, meu pai um pastor. E eu sempre falava para o meu pai, eu nunca quero ser pastor, porque meu pai, ele era aquele missionário que ia abrir o campo, que deixava a família um mês sozinhos, e ele abriu o espaço, né? Abriu o campo. E eu falava, puxa, eu nunca tenho um pai presente. Então eu tive assim essa carência assim da falta de pai. Então eu tinha esse bloqueio. Eu não quero ser pastor. Ser pastor é ser um pai ausente, não estar presente. Mas eu tive um encontro assim com Deus no tempo mais difícil da minha vida, e essa experiência com Deus assim mudou a minha vida radicalmente, porque eu estava passando um momento mais difícil da minha vida, e lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a qual é uma cidade onde eu morava lá, na terra de italianos, e nesse momento tão difícil a qual eu estava vivendo, eu senti algo muito forte assim. O Espírito Santo de Deus já agindo e eu não entendia. Vá para São Paulo. Cara, eu não era de oração, eu era aquela pessoa que ia na igreja, às vezes em quando, só para agradar o meu pai, mas eu não tinha assim essa comunhão com Deus, não era nascido de novo. Era muito rebelde, eu tinha a influência de muitos amigos, de gente sair para fora, brigar, confusão. Meu pai tinha assim... muita tristeza, porque eu vivia aprontando. Você tem uma ideia, eu tinha assim, problema assim, com pesadelo todo dia. Eu era uma pessoa que meus pais não podiam me tocar em mim, porque eu falava, não toque em mim. Eu era endemoniado, eu era uma pessoa assim, que eu via demônio na minha frente, eu sonhava todos os dias com demônios, tinha pesadelos com disco voador, coisas assim loucas. Mas chegou um momento que meus pais falavam, gente, não aguenta mais esse filho. Mas chegou ao ponto que eles decidiram entregar num orfanato, tipo um AFEBEM, porque eu era insuportável, não dava paz para os meus irmãos, toda hora perturbando a vida deles. Você era o único em casa que tinha esse temperamento? Exatamente. Então meus irmãos sofriam comigo, mas eu sempre falava para o meu pai, eu prefiro ser bandido, mas jamais quero ser pastor. Gente! Então eu era muito perturbado. Mas a minha vida mudou quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida, e aí eu só pensava, vou tirar minha vida, eu vou acabar com a minha vida. Mas algo me impeliu para ir para São Paulo. Indo para São Paulo, na minha cabeça, eu vou na casa da minha tia. Uhum. E na minha tia, em Osasco, em São Paulo, eu sabia, são tudo depravados, tudo gente virada. Falei, não tem nada com cristão. Mas eu sentia de ir lá. Queria ter um momento de refrigério, porque o momento a qual estava passando era um momento assim que eu queria me isolar do mundo e ir para algum lugar. E o Espírito já agindo, já me levando para a casa da minha tia. E quando eu cheguei na casa da minha tia, não tinha ninguém lá. Aí eu fiquei lá com a minha mochila e esperando se chegasse alguém da família, e de repente chega o meu primo. Esse meu primo chega com terno e gravata. Falei, ué, se converteu para quem cheirava droga, cocaína, maconha, era um cara doido da vida, e agora de terno e gravata, cara de crente. Fala, se converteu. Aí o pastor Agostinho, hoje ele é pastor, me pegou na minha mão e falou, entra aqui. E o Espírito de Deus falou aonde ia dirigir o culto. O Espírito de Deus falou, sai, para tudo que você está fazendo, vai para sua casa, porque o meu servo está lá te esperando, vá lá. Então a mãe dele não entendeu, a irmã não entendeu, porque ele estava largando o culto, ele tinha um compromisso. Aí quando ele chegou, ele me pega na minha mão e me leva para a sala e fala, dobra o joelho. Aí eu dobrei o joelho, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a entregar um recado profético, contando os detalhes ípis
como ao pé da letra, né? Tudo que eu estava passando. Aí, aquela palavra profética assim me chamou a atenção. Falei, puxa, Deus existe. Deus, mesmo sendo filho de pastores, eu assim precisava de uma experiência real, pessoal na minha vida e dando detalhes, ipsis literis, de tudo que eu estava passando. E o Senhor falava assim, eu tiro agora a angústia, tudo que você passou, eu estou tirando agora esse espírito de morte que estava incitando você a tirar sua própria vida. E naquele momento eu entreguei minha vida para Jesus. E naquele momento eu nasci de novo. Eu experimentei o que é nascer de novo. Então naquele momento eu pensei, eu vou voltar para Caxias do Sul, mas eu sei como resolver o problema. Eu vou enfrentar o problema qual eu estou passando. E naquele momento, assim, meu coração era outro, a minha cabeça era outra. Eu olhava para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, eu amava eles. Aqueles demônios que oprimiam a minha vida foram expulsos. E agora eu senti amor pela minha família. E quando cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para o meu pai, minha mãe, por tudo que eu fiz de errado. E eu me lembro que eu passou alguns meses e o meu desejo agora era receber as línguas estranhas, receber o dom de profecia, porque eu fiquei maravilhado de ver o meu primo e teve uma mudança radical para quem era drogado, quem bebia, era uma pessoa assim que o pai dele deixou uma herança, um revólver cheio de balas. Já pensou? A única herança que o pai dele deixou, que o pai dele era um alcoólatra, uma pessoa que batia na família, batia na esposa, colocava a prostituta para dentro de casa e falava, vocês vão dormir hoje lá fora. Então veio de a família dele era uma família totalmente desestruturada. Em 3 meses, Deus já usando o Augustinho e para ser uma bênção na minha vida. Então,